Antes de fazermos esta oração, permita-me fazer uma pergunta. Existe alguém que ocupa um lugar importante no seu coração, mas, por algum motivo, o relacionamento entre vocês já não é o mesmo? Talvez seja seu esposo, sua esposa, um filho, uma filha, um irmão, um amigo, ou alguém que, um dia, caminhou ao seu lado, mas hoje parece estar distante. A verdade é que poucas dores são tão profundas quanto ver um relacionamento se desgastar. Porque relacionamentos não são construídos da noite para o dia. Eles são formados por conversas, por confiança, por lembranças, por momentos difíceis enfrentados juntos. E, justamente por isso, quando algo começa a se quebrar, não sentimos apenas tristeza. Sentimos como se uma parte da nossa própria história estivesse sendo arrancada. Talvez você tenha tentado conversar. Talvez tenha pedido perdão. Talvez tenha esperado que o tempo resolvesse tudo. Ou talvez tenha chegado ao ponto de não saber mais o que fazer. Se esse é o seu caso, quero que permaneça comigo até o final desta mensagem. Porque hoje não vamos falar apenas sobre relacionamentos. Vamos falar sobre esperança. Vamos falar sobre o Deus que continua restaurando aquilo que os homens acreditam não ter mais solução. Antes de orarmos, porém, precisamos compreender uma verdade que muitas vezes esquecemos. Nem toda batalha acontece diante dos nossos olhos. Algumas das guerras mais importantes da nossa vida acontecem em silêncio. E é justamente sobre isso que vamos refletir agora. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem quando um relacionamento começa a passar por dificuldades. Se Deus nos uniu, por que estamos enfrentando tudo isso? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez você tenha olhado para o seu casamento, para a sua família ou até para uma amizade importante e pensado: por que ficou tão difícil? A verdade é que ninguém entra em um relacionamento esperando que ele termine em lágrimas. Ninguém faz votos diante de Deus imaginando que um dia o silêncio substituirá as conversas. Que o orgulho ocupará o lugar do carinho. Que a distância emocional crescerá dentro da mesma casa. Mas é exatamente assim que muitos relacionamentos começam a se desgastar. E quase nunca acontece de uma só vez. Na maioria das vezes, tudo começa com pequenas coisas. Uma conversa adiada. Uma mágoa que nunca foi resolvida. Uma palavra dita no momento errado. Uma atitude que parecia pequena, mas feriu profundamente o coração do outro. Pouco a pouco, aquilo que antes parecia sólido começa a apresentar rachaduras. E existe algo que precisamos compreender. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de comunhão. Desde o princípio, Ele criou o ser humano para viver em relacionamento. Primeiro com Ele. Depois com as outras pessoas. Por isso, quando os relacionamentos adoecem, não estamos falando apenas de conflitos humanos. Estamos falando de algo que toca diretamente o coração de Deus. Porque o Senhor se alegra quando existe perdão. Quando existe reconciliação. Quando existe amor verdadeiro. Infelizmente, vivemos em uma época em que é muito mais fácil desistir do que reconstruir. As pessoas aprendem rapidamente a bloquear, abandonar e substituir. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Sempre que for possível, Ele nos chama para restaurar, para curar, para recomeçar. Isso não significa ignorar erros ou fingir que a dor não existe. Significa permitir que a graça de Deus faça aquilo que nossas forças já não conseguem realizar. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que algumas histórias nunca mais poderão ser restauradas. Mas, antes de concluir isso, lembre-se de quem é o Deus a quem servimos. Ele continua transformando desertos em jardins. Ele continua devolvendo esperança onde só existia tristeza. E continua escrevendo novos começos para pessoas que acreditavam que tudo havia terminado. Quando pensamos em relacionamentos destruídos, normalmente imaginamos um único grande acontecimento. Uma discussão intensa. Uma traição. Uma decisão inesperada. Mas, na maioria das vezes, os relacionamentos não acabam por causa de um único dia.
Eles vão enfraquecendo aos poucos. Assim como uma planta não morre de repente, mas deixa de receber água dia após dia, muitos relacionamentos também começam a perder a vida quando deixam de ser cuidados. O primeiro inimigo costuma ser o orgulho. O orgulho nos impede de ouvir. Nos impede de reconhecer nossos erros. Nos faz acreditar que sempre temos razão. E, quando duas pessoas escolhem defender o próprio orgulho em vez de proteger o relacionamento, ambos acabam perdendo. Outro inimigo silencioso é a falta de comunicação. Existem pessoas que dividem a mesma casa, mas vivem como estranhas. Conversam sobre contas, sobre compromissos, sobre a rotina. Mas já não conversam sobre aquilo que realmente importa. Não compartilham seus medos, seus sonhos, suas lutas. Com o tempo, o silêncio cria uma distância que nenhuma parede seria capaz de construir. Também existe o peso da falta de perdão. Guardar ressentimentos pode parecer uma forma de proteção. Mas, na realidade, é como carregar uma pedra todos os dias esperando que outra pessoa sinta o peso. Enquanto o perdão não acontece, ambos permanecem presos. E talvez o maior erro seja acreditar que o tempo resolverá tudo sozinho. O tempo pode amenizar algumas dores. Mas apenas Deus pode transformar um coração. É por isso que tantas pessoas tentam reconstruir seus relacionamentos apenas com esforço humano e acabam se frustrando. Esforço é importante. Conversas são importantes. Mudanças de atitude são importantes. Mas existe uma dimensão da restauração que só pode acontecer quando Deus entra no centro da história. Porque somente Ele consegue alcançar lugares que nenhuma palavra humana consegue tocar. E talvez seja exatamente isso que o Senhor queira fazer hoje na sua vida. Talvez exista algo que você precisa ouvir neste momento. Nem tudo o que parece perdido está realmente perdido diante de Deus. Nós, seres humanos, costumamos olhar apenas para aquilo que conseguimos enxergar. Se a conversa terminou mal, pensamos que tudo acabou. Se alguém se afastou, imaginamos que nunca mais voltará. Se um casamento entrou em crise, acreditamos que não existe mais esperança. Mas Deus nunca trabalhou limitado pelaquilo que os olhos humanos conseguem ver. Ao longo das Escrituras, encontramos homens e mulheres que chegaram ao limite das suas forças. Pessoas que acreditavam que não havia mais saída. E, justamente quando toda esperança parecia desaparecer, Deus começou a agir. Porque o Senhor tem o hábito de fazer nascer vida onde todos enxergam apenas o fim. Talvez a restauração que você espera não aconteça da maneira que imaginou. Talvez ela não aconteça no tempo que você gostaria. Mas isso não significa que Deus permaneça indiferente à sua dor. Enquanto você luta para entender o que está acontecendo, o Senhor continua trabalhando em lugares que você não consegue alcançar. Ele pode tocar um coração distante. Pode quebrar o orgulho que parecia impossível de vencer. Pode trazer arrependimento onde existia apenas frieza. Pode devolver a paz onde hoje só existe tensão. Mas existe algo importante que muitas vezes esquecemos. Antes de Deus restaurar um relacionamento, Ele costuma começar restaurando as pessoas. Porque relacionamentos saudáveis são construídos por corações transformados. Às vezes pedimos que Deus mude quem está ao nosso lado. Enquanto isso, o Espírito Santo deseja começar uma obra dentro de nós. Ele quer nos ensinar a ouvir melhor, a falar com mais sabedoria, a responder com mansidão, a agir com paciência, a amar mesmo quando amar exige sacrifício. Isso não significa aceitar injustiças ou permanecer em situações abusivas. Significa permitir que Deus transforme o nosso coração para que possamos agir segundo a sua vontade, e não apenas segundo as nossas emoções. Quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. O orgulho perde espaço. A humildade cresce. A esperança volta. E o relacionamento passa a ter novamente a oportunidade de florescer. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes. E eu acredito que você tentou. Talvez tenha conversado. Talvez tenha pedido perdão.
Talvez tenha esperado por uma mudança que nunca aconteceu. Mas hoje eu quero convidar você a fazer algo diferente. Em vez de colocar toda a sua confiança na capacidade das pessoas de mudar, coloque sua confiança no Deus que é capaz de transformar corações. Porque existem portas que nenhum argumento humano consegue abrir, mas uma oração sincera pode alcançar. Pai. Existem feridas que o tempo não conseguiu curar. Palavras ditas há muitos anos ainda machucam. Decisões tomadas no passado ainda produzem consequências no presente. Há pessoas que continuam carregando dentro de si lembranças que nunca conseguiram superar. Mas hoje nós entregamos tudo isso diante do Senhor. Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado. Tu és especialista em tocar lugares que ninguém consegue alcançar. Por isso, pedimos que o Teu Espírito visite agora os corações feridos. Onde existe ressentimento, planta o perdão. Onde existe desconfiança, faz nascer novamente a confiança. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe distância, constrói novamente pontes. Senhor, quebra todo orgulho que impede uma reconciliação. Ajuda-nos a reconhecer nossos próprios erros antes de apontarmos os erros do outro. Dá-nos humildade para pedir perdão. Sabedoria para ouvir. Depois de tudo o que refletimos até aqui, talvez você tenha percebido uma verdade importante. Nenhum relacionamento permanece forte apenas porque começou bem. Todo relacionamento precisa ser cuidado. Precisa ser protegido. Precisa ser alimentado. E, acima de tudo, precisa ser colocado diante de Deus. Há conversas que você ainda terá. Há decisões que precisarão ser tomadas. Há atitudes que talvez precisem mudar. Mas existe algo que deve acontecer antes de qualquer outra coisa. Precisamos levar tudo isso ao Senhor. Porque somente Deus conhece completamente os dois lados de uma história. Ele conhece as palavras que foram ditas. E também aquelas que nunca foram pronunciadas. Ele conhece as feridas que ninguém vê. Os medos escondidos. As decepções acumuladas ao longo dos anos. E conhece até mesmo aquilo que ainda está por acontecer. É por isso que a oração não é o último recurso de quem perdeu as esperanças. A oração é o primeiro passo de quem decidiu confiar em Deus. Daqui a alguns instantes, nós vamos orar juntos. Mas antes, quero pedir que você faça algo muito simples. Não pense apenas no problema. Pense na pessoa. Lembre-se do rosto dela. Apresente o nome dela diante de Deus. Talvez seja seu marido, sua esposa, um filho, uma filha, seus pais, um irmão, ou alguém com quem você sonha viver a reconciliação. Enquanto você faz isso, lembre-se de que Deus conhece essa pessoa muito melhor do que você. Ele sabe exatamente onde ela está, como ela está, e o que precisa acontecer para que seu propósito seja cumprido. Agora, abra o seu coração. Não faça desta apenas mais uma oração. Converse com Deus com sinceridade. Porque é diante dele que os corações endurecidos podem ser alcançados, as feridas podem começar a cicatrizar e a esperança pode renascer. Vamos orar. Pai amado. Neste momento nos aproximamos da tua presença com reverência e confiança. Não porque somos perfeitos. Não porque sempre acertamos. Mas porque sabemos que tu és um Pai misericordioso, que nunca rejeita um coração sincero. Obrigado porque o Senhor conhece cada pessoa que está participando desta oração. Tu conheces as histórias que ninguém mais conhece. Conheces as lágrimas derramadas quando não havia ninguém por perto. Conheces as conversas que terminaram em silêncio. Os abraços que deixaram de acontecer. As palavras que machucaram profundamente. E também conheces o desejo escondido em tantos corações de ver um relacionamento restaurado. Pai, hoje colocamos diante de ti todos os nossos relacionamentos. Cada pessoa que faz parte da nossa vida. Nossa família. Nosso casamento. Nossos filhos. Nossos pais. Nossos irmãos. Nossos amigos.
E até aqueles relacionamentos que hoje parecem tão distantes que já não sabemos como reconstruí-los. Senhor, somente Tu conheces completamente cada história. Nós enxergamos apenas uma parte. Mas Tu vês o começo, o meio e o fim. Tu conheces as intenções do coração. Sabes onde a dor começou. Sabes onde houve mal-entendidos. Sabes onde faltaram palavras. E também sabes onde ainda existe amor, mesmo que ele esteja escondido debaixo das feridas. Por isso, entregamos tudo em Tuas mãos. Porque reconhecemos que existem situações que já não conseguimos resolver apenas com nossas próprias forças. Precisamos da Tua sabedoria. Precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua presença caminhando conosco. Pai, visita cada lar representado nesta oração. Que a Tua paz alcance casas onde hoje existem discussões constantes. Que o Teu amor entre em ambientes onde o diálogo foi substituído pelo silêncio. Que a Tua luz brilhe onde o desânimo tomou conta. Não permitas que o orgulho seja mais forte do que o amor. Nem que a mágoa fale mais alto do que o perdão. Ensina-nos a olhar uns para os outros com os mesmos olhos de misericórdia com que o Senhor olha para nós. Porque todos nós precisamos da Tua graça. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós dependemos do Teu amor para amar melhor. Pai. Existem feridas que o tempo não conseguiu curar. Palavras ditas há muitos anos ainda machucam. Decisões tomadas no passado ainda produzem consequências no presente. Há pessoas que continuam carregando dentro de si lembranças que nunca conseguiram superar. Mas hoje nós entregamos tudo isso diante do Senhor. Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado. Tu és especialista em tocar lugares que ninguém consegue alcançar. Por isso, pedimos que o Teu Espírito visite agora os corações feridos. Onde existe ressentimento, planta o perdão. Onde existe desconfiança, faz nascer novamente a confiança. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe distância, constrói novamente pontes. Senhor, quebra todo orgulho que impede uma reconciliação. Ajuda-nos a reconhecer nossos próprios erros antes de apontarmos os erros do outro. Dá-nos humildade para pedir perdão. Sabedoria para ouvir. Paciência para compreender. E maturidade para escolher o diálogo em vez da discussão. Livra-nos das palavras impensadas que ferem profundamente quem mais amamos. Que nossas palavras tragam vida. Que nossos gestos revelem cuidado. Que nossas atitudes demonstrem o amor que muitas vezes esquecemos de expressar. Pai, guarda nossos corações contra tudo aquilo que tenta dividir aquilo que o Senhor deseja fortalecer. Livra-nos da comparação, da inveja, das influências que afastam famílias umas das outras. Livra-nos da indiferença, que muitas vezes destrói lentamente aquilo que parecia inabalável. Ajuda-nos a cuidar dos nossos relacionamentos enquanto ainda há tempo. Que nunca deixemos para amanhã um abraço que pode ser dado hoje. Um pedido de perdão que pode ser feito hoje. Uma palavra de carinho que pode transformar o dia de alguém. Ensina-nos a valorizar as pessoas enquanto elas caminham ao nosso lado. Porque reconhecemos que cada relacionamento saudável é um presente que vem das Tuas mãos. Pai Santo. Há situações que chegaram a um ponto em que já não sabemos mais o que fazer. Talvez alguém que está orando neste momento tenha tentado conversar inúmeras vezes. Talvez tenha procurado demonstrar amor. Talvez tenha esperado por uma mudança que nunca aconteceu. E hoje esse coração esteja cansado. Cansado de tentar. Cansado de esperar. Cansado de acreditar. Mas, Senhor, nós reconhecemos que existe um lugar onde as nossas forças terminam e o Teu poder começa. Por isso, entregamos diante de Ti aquilo que não conseguimos transformar. Toca os corações que hoje estão endurecidos. Onde existe orgulho, derrama humildade. Onde existe frieza, derrama compaixão. Onde existe ressentimento, faz nascer o desejo sincero de perdoar. Senhor, visita aquele marido que já não consegue demonstrar carinho. Visita aquela esposa que está desanimada e emocionalmente exausta. Alcança os filhos que se afastaram da família.
Fortalece os pais que têm orado em silêncio pelos seus lares. Que ninguém se sinta sozinho nesta batalha. Lembra-nos de que o Senhor continua presente mesmo quando tudo parece distante daquilo que sonhamos. Pai, também oro por aqueles que carregam culpa. Pessoas que olham para trás e gostariam de voltar no tempo. Que lembram de palavras que nunca deveriam ter sido ditas. De decisões que machucaram pessoas importantes. Senhor, ensina-nos que o arrependimento verdadeiro produz transformação. Se houver algo que ainda pode ser reparado, dá-nos coragem para dar o primeiro passo. E, quando não for mais possível mudar o passado, ajuda-nos a viver o presente de maneira diferente. Que a tua graça nos ensine a reconstruir aquilo que ainda pode ser reconstruído. Que o teu amor cure aquilo que ainda pode ser curado. E que a tua vontade nos dê paz até mesmo nas situações que não dependem apenas de nós. Porque sabemos que amar também significa confiar em ti quando não temos todas as respostas. Pai amado, antes de terminarmos esta oração, queremos colocar diante de ti o futuro dos nossos relacionamentos. Não queremos apenas resolver os problemas de hoje. Queremos aprender a viver de uma maneira que honre o teu coração todos os dias. Ensina-nos a cultivar o amor nas pequenas atitudes. A ouvir com atenção. A responder com mansidão. A demonstrar gratidão pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Que nunca deixemos a rotina apagar o valor daqueles que amamos. Que nunca permitamos que o orgulho fale mais alto do que a reconciliação. Ajuda-nos a perceber que relacionamentos fortes não são construídos por pessoas perfeitas. São construídos por pessoas que escolhem recomeçar quantas vezes forem necessárias, sempre guiadas pela tua graça. Pai, entrega-nos um coração semelhante ao de Cristo. Um coração disposto a servir. A compreender. A encorajar. A estender a mão. Que nossas casas sejam lugares onde a paz habita. Onde o perdão encontra espaço. Onde as crianças aprendem o valor do amor. Onde os casamentos refletem fidelidade. Onde as amizades sejam marcadas pela sinceridade. E onde cada pessoa que entrar possa perceber que tu és o centro de tudo. Nós declaramos que os nossos relacionamentos pertencem ao Senhor. E confiamos que aquele que começou uma boa obra continuará trabalhando, mesmo quando não enxergarmos resultados imediatos. Pai, obrigado porque pudemos colocar diante de ti tudo aquilo que estava pesando sobre o nosso coração. Saímos desta oração lembrando que nenhum relacionamento está escondido dos teus olhos. O Senhor conhece cada lágrima, cada espera, cada esperança. E continua sendo um Deus que age com amor, sabedoria e fidelidade. Ajuda-nos, a partir de hoje, a sermos instrumentos da paz que desejamos receber. Que as nossas palavras levem vida. Que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo. E que nunca deixemos de acreditar que o Senhor continua escrevendo novas histórias. Nós entregamos os nossos relacionamentos em tuas mãos. Descansamos na tua vontade. Confiamos no teu tempo. E seguimos em frente com a certeza de que nada é impossível para ti. Oramos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, não permita que ela termine aqui. Leve esta mensagem para os seus relacionamentos no dia a dia. Ore por quem você ama, pratique o perdão quando for possível e continue confiando que Deus pode realizar aquilo que hoje parece além das suas forças. Que o Senhor abençoe a sua família, fortaleça os seus lares e encha o seu coração com a esperança que vem dele. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários apenas esta frase: Senhor, restaura os meus relacionamentos. Esse comentário será uma declaração de fé e também permitirá que outras pessoas orem por você. Se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades no casamento, na família ou em qualquer relacionamento importante, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem enviada no momento certo pode ser o instrumento que Deus usa para reacender a esperança em um coração. E, se você deseja receber mais mensagens e orações como esta, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim, sempre que uma nova oração for publicada,
você poderá estar conosco novamente, fortalecendo sua fé na presença de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, restaure seus relacionamentos e encha o seu coração com paz e esperança. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus permitir.